Oi pessoal, faz tempo que eu não publico vídeo, né? Ia ficar mais um tempo sem publicar, porque eu ando na minha correria, mas eu achei um momento que pra mim eu julgo importante, né? Com relação à minha pessoa, talvez, não sei se as pessoas vão achar que tá mudando o foco, não, mas eu repensei muito. Eu pensei e repensei, né, na realidade, que se eu estaria desviando o foco, se eu não estaria desviando o foco, e eu acho que nada é um desvio de foco, tudo a gente pode estar abordando que seja relacionado ao assunto, ou assuntos polêmicos, ou assuntos adversos, mas eu acho que esse assunto tem sim a ver com essa questão de autoestima. Então, a gente pensa aí por uma linha de raciocínio, uma linha de caminho. Eu tinha pensado em publicar o meu quarto vídeo ser totalmente diferente desse, mas eu tive que fazer aí de imediato uma troca, estava preparando tudo bonitinho para lançar para vocês. Gente, vai ter muitos improvisos nesse vídeo, justamente porque eu preciso falar, eu preciso desabafar, eu preciso me colocar, certo? O que acontece? Isso surgiu, é um vídeo assim bem, não foi elaborado de verdade, e surgiu de última hora. Foi uma coisa que surgiu de ontem para hoje e eu resolvi colocar minha indignação, minha tristeza, minha frustração nas redes sociais, tanto no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok e agora aqui no meu canal, né? Então, tá me deixando muito triste, embora eu não vá deixar isso abater, porque eu sei a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, né? Isso mexeu, sim, comigo e com muitos colegas de trabalho, né? Porque mexeu com a minha profissão. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Ontem, ou hoje, de madrugada, né? Que eu falo ontem porque eu já dormi e acordei e já considero como ontem, mas foi hoje mesmo, de madrugada. Eu e minha amiga estávamos conversando numa das redes sociais e ela me mostrou um post de uma pessoa cujo estava falando sobre pedofilia, abuso infantil, né, de criança e adolescente. E ela colocou no dia 15 de outubro de 2021, falando sobre abusos de professor, professora, ou seja, professores, com relação a abuso infantil, pedofilia. Embora, né, houvesse comentário dela, desculpa, gente, que não foi isso que ela quis dizer, o post era ofensivo. Eu não sei o que ela quis passar com o post, realmente, porque para mim ficou confuso. Ficou confuso por quê? Porque ela acabou bloqueando, não só a mim, como essa minha colega, né? Ela me bloqueou já no momento que eu mandei mensagem, respondeu, ela não deu direito, né, de eu responder, né, o que ela tinha me mandado. Eu só fiquei sabendo porque uma amiga minha printou a tela e me mostrou. E chegou hoje de manhã, ela tinha feito o mesmo com a minha amiga. Ou seja, qualquer pessoa que for comentar contra, né, a indignação com relação a isso, para ela vai apagar as mensagens e vai bloquear. Essa é a realidade. Ela não está preparada para escutar críticas, seja elas positivas ou negativas. Contrariou ela, porque no caso a gente tem críticas positivas e negativas, depende do ponto de vista de cada um. O ponto de vista dela, se for negativo, ela vai sim deletar, te bloquear e apagar suas mensagens para não ficar, sei lá, mal para ela numa plena rede social, porque tem gente com adoração a ela e, gente, é muito triste, que eu acho que me deixou mais triste professores apoiando ela também.
Gente do céu! Ai, eu tô falando que esse vídeo tá sendo muito de improviso, né? Eu estava falando, falei até bonito. E o que que acontece? Eu esqueci de apertar o botão de gravar. Falhas, mas que pra mim tem que ser falado, até pra gente descontrair um pouquinho. Mas eu falei, vou publicar alguns posts dessa pessoa para que vocês vejam e analisem, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque foi uma coisa que me deixou chateada, frustrada, entendeu? Que me feriu como profissional, né? E acho que tem tudo a ver com o nosso canal, né? E a gente até brinca, né? Que as outras redes tentam amenizar a questão de bloqueios de uma forma tão, né, floreada, fala que a página não quer atualizar, pra gente não se sentir ofendido, né? Quando essa pessoa bloqueou a mim, bloqueou a minha amiga, né? E, como eu falei, não deu aquele direito à resposta, porque ela não quer escutar críticas que pra ela seja negativa, que na realidade a gente sempre tá aprendendo. As críticas são ótimas, tá, gente? E assim, vai de nós, vemos que o que a gente tem que jogar fora ou não, e em nenhum momento ninguém ofendeu essa pessoa, gente. Em nenhum momento a gente não ofendeu essa pessoa. Nós simplesmente colocamos. A gente sabe que tem abusos infantis em todo lugar, entendeu? Mas é bem delicado pra gente, a gente se sente ofensivo, quer dizer, ela que seja uma psicóloga, né? E não entender a mente humana, não entender a que ponto aquilo pode afetar o outro ser, que a gente tá batendo muito na tecla aqui no canal, é bem complicado, porque até que ponto uma pessoa que estudou, que se diz especialista nisso, compreende o outro ser humano, que possa ajudar o outro ser humano, pode entender a mente do outro ser humano, se ela não consegue nem absorver as críticas negativas, porque eu acho que a gente tem que absorver as críticas positivas e negativas, processar e analisar o que é certo ou não. Somos seres humanos, nós erramos a todo momento, certo? A gente não é perfeito, né? A gente pode, no momento, não ver aquilo de uma forma clara, que pra gente parece que tá metralhando a gente, que pra gente parece que tá querendo acabar com a gente, mas a gente tem que processar até que ponto aquilo é bom pra mim, até que ponto aquilo, porque assim, a gente tá falando de autoestima, que a gente tem que dar ouvido pros outros, como eu falei em outros vídeos, não tem que ligar, não tem que se importar, né? Mas assim, não é totalmente não se importar, porque tem coisas que outra pessoa vê que ela está de fora da situação, né? Tem coisas que a gente tem que fazer assim, é igual comida, a gente mastiga, ela vai todo o processo, passando todo o nosso sistema aqui, né? Ela chega no nosso estômago, o que o nosso organismo faz? O que presta fica, o que não presta ele joga fora. É isso que nós temos que fazer, né? A gente tem que aprender a analisar. Então, quando eu falo muito que eu estou aí falando em outros vídeos, que a gente tem que olhar e às vezes ignorar o que as pessoas querem dizer e olhar no espelho e saber o que eu sou. Isso é muito importante, né? Saber falar, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou isso, e não deixar de se afetar. E processar e julgar o que é importante e o que não é, o que é construtivo ou o que não é, entendeu? Ao ponto que eu não fira a questão de, como que eu posso dizer pra vocês, atinja ao próximo, não respeite ao próximo, entendeu? Porque assim, escutar, porque a gente pode atingir todo momento, pode, nós estamos falhos, mas a gente não entender nem processar aquilo, ignorar, é muito complicado, principalmente se ele fala de uma população em massa, como ela falou, de professores, né? Gente, eu postei alguns dos posts e, e a gente passa por vários momentos da nossa vida que a gente às vezes está feliz, está triste, mas, gente, tá fazendo confusão, a gente tá sendo muito improviso. E são muitas coisas que a gente passa e aí junto, acrescenta, né? Eu acho que assim, eu fiquei triste, assim, ofendida nem por, assim, nem por essa questão, nem nada. Eu falei, quando eu publiquei, eu vi as mensagens, fiquei indignada e não lia nem nada, né? Mas assim, não senti necessidade de comentar. Em nenhum momento essa pessoa foi ofendida. Só coloquei que outras pessoas, eu poderia até saber ou entender, né? Eu li nos comentários dela, ou li no post, olhando nos comentários dela, até entender que ela não queria ofender, que ela queria falar que há nessa profissão pessoas que também façam isso, enfim. Mas que modo que ela colocou, e pessoas poderiam distorcer ou entender de maneira. Nem eu quis ofender ela, nem atacar ela, porque é muito ruim, né, você ser atacado pelas redes sociais. Embora quem está nas redes sociais tem que compreender que você pode ser bombardeado, né? Hoje em dia tem um nome aí que, gente, não me vem o nome agora na cabeça. Foge, como eu falei, tô tudo de improviso. E eu não vou lá nem caçar o nome nesse momento, mas que a gente pode abordar sobre esse assunto, que é um assunto em alta, de pessoas que atacam as outras nas redes sociais, né? Que isso daí também, eu acho não, tenho certeza, tem tudo a ver com o tema mesmo do canal. Então, né, são diversos assuntos, diversos caminhos que a gente pode ir em relação a isso. Mas como eu disse, né, eu vim de mim improviso mesmo, porque a gente tá vivendo tanta coisa, e a gente pede assim, socorro, eu tô precisando que alguém me escute, que alguém me acolha, entendeu? E aí vem pessoas atacando, né? Porque assim, eu sou a Priscila, né? Ou Pisca, né? Como todo mundo prefere me chamar. Mas, né? Eu não sou só a Pisca mãe, a Pisca filha, a Pisca irmã, né? Eu sou a Pisca professora também, né? E ver a pessoa simplesmente num post, vou até ler aí, embora tenha mostrado, você provavelmente parabenizou, quer dizer, ela tá criticando as pessoas, parabenizou sim, um desses tipos de abusadores sexuais, ou co-participante do abuso sexual. E sabe por quê? Ela fala no post dela, porque no fundo você acredita que a partir do momento que a criança pisou na escola, a responsabilidade não é mais sua. E você está completamente enganada. Desculpa, a gente vai ler aqui de maneira equivocada. Mais um post, acho que eu achei o post que realmente queria ler.
que talvez vocês tenham visto, que eu mostrei ali, né, rapidinho, mas já deu parabéns hoje para a professora que coloca a sua filha para tomar banho com as outras crianças e a estimula a se tocarem com a desculpa da descoberta, desculpa, não é nem isso, descoberta sexual infantil. Gente, quando eu li, eu sou professora tanto da questão de educação infantil e não só de educação infantil e adolescente, então eu me senti ofendida por todas as partes, né? Eu me senti ofendida em dobro, né? Eu fico pensando em meio à pandemia, que eu acho que a primeira colocação que eu fiz, até coloquei para alguns colegas de trabalho, que quando ela colocou isso, ela nem parou para pensar que a gente está no meio da pandemia e que tem séries de protocolos que nós temos que seguir e que essa colocação dela não faz jus. Ah, tá bom, mas a desculpa é a pandemia. E antes da pandemia, né? Eu não sei. Aí os professores de educação infantil, como que funciona, né? Ou como que funciona não, como lidar com essa situação, né? De banho, mas cada um lidar de maneira, né? Conforme a sua rotina. Mas que em nenhum momento a gente dá banho em uma criança ou outra, até por questões não só de protocolo de pandemia, mas que seja antes a questão de higienização, se a gente está colocando a questão de higienização, como a gente trabalha essa questão, colocar essa questão de um modo que a particularidade, a gente fala tanto da particularidade da criança, no momento que a criança tem a sua particularidade, e coloca a criança junto com a outra para incentivar eles se tocarem, né? Então, assim, eu fico até ofendida porque meu trabalho tá sendo distorcido. E eu fico me perguntando, será que essa psicóloga passou algum dia, tanto na educação infantil, como na educação com relação aos adolescentes, nas escolas, desde do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio, né? Para conhecer o trabalho do professor, para depois estar julgando, que nós temos abusadores em todos os lugares, isso a gente sabe, e esses abusadores estão em todo momento, e são pessoas próximas de confiança da criança. Aí dizer que o professor não vai fazer nada, ou que o professor não faz nada, ela fala assim, eu quis dizer aquela professora, então não tem alguma coisa aí, se eu estou equivocada, de ter uma distorção aí com relação à fala dela. Se eu tiver, se eu tiver equivocada, eu vou aceitar as críticas, como eu falei, as críticas tem que ser construtivas, né? Eu vou absorver, vou processar, e o que não me serve, o que eu julgar que não me serve, mas que eu vou absorver e analisar, que eu acho que a gente tem que escutar, né? É muito difícil a gente escutar um ao outro, mas que a gente tem que parar um momento e escutar, certo? E, né, assim, eu fico pensando muito, né, assim, nas interpretações que diferentes pessoas podem ter. E a gente nas redes sociais lidamos com diversos tipos de pessoas de diferentes classes sociais, pessoas que tiveram oportunidade de estudar um pouco mais, outras não puderam ter, pessoas que não teve um convívio direto com a escola, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai encontrar de tudo,
né? É como eu disse, eu em nenhum momento quis ofender, nem ofendi, coloquei e falei para ela que poderia ter várias interpretações, mas ela se sentiu ofendida, ainda chegou a dizer que não só a mim, como outras pessoas que foram em oposição a esse post dela no Dia dos Professores. Não estou falando por essa questão no Dia dos Professores, mas é que a gente está sendo tão massacrado. Pensa quando uma pessoa está sendo massacrada e aí vem mais um massacre que ela espera, por exemplo, no dia do seu aniversário, porque a gente tem assim, tem o dia do nosso aniversário, a gente espera que pelo menos aquele dia seja especial, diferente de todos os outros, que a gente possa sorrir. Então, por exemplo, o dia do aniversário dos professores é dia 15 de outubro, né? E pensa nessa situação, a gente é de tão massacrado, toda vez você vai levando porrada, a gente vivendo uma situação onde tem gente que acha que a gente não fez nada, que nós somos folgados, que na pandemia pra gente foi vantagem ficar em casa, onde nós somos cobrados, com psicológico abalados, diversas coisas aconteceram, gente. Eu, por exemplo, em meio à pandemia, eu até ia falar isso mais pra frente, ia conversar com relação à pandemia, vou falar um pouco, aprofundar mais nesse assunto, mas um breve assunto aí falando, eu tive troca só o ano passado, em 2020, até setembro, desde que começou a pandemia, em março, até setembro, 4 celulares. 4 celulares, quer dizer, nenhum aparelho estava preparado para aguentar essa super massa de acessos, né? E o acesso o tempo todo, de estar ali corrigindo a atividade de aluno, preparando a aula para o aluno, como lidar com essa situação, fazer com que esse aluno consiga compreender alguma coisa através do ensino à distância, que foi muito difícil, onde muitos alunos, quando retornou, né? Retornou, que não retornou todos, falou assim, nossa, eu prefiro assim, professora, porque eu não consigo acompanhar, para mim é ruim quem conseguir acessar, né? Porque a gente tem grandes problemas com alunos que não tinham, então, meio situações, né? Mas que a gente vai deixar para um próximo vídeo estar falando sobre isso. E aí, não é que assim, eu sei que ela quis colocar o lado porque ela aborda a pedofilia, foi assim que eu entendi, tá, gente? Eu não pude aprofundar muito porque eu vi só esse post dela e quando eu tentei ver os trabalhos dela, conhecer um pouco mais do que ela abordava, foi um resumo até que a minha amiga fez com relação a isso e que ela postou também, que o assunto que ela aborda tá abordando é pedofilia, abuso, então não faz jus ela chegar e elogiar professores. E que ela falou assim, eu vou lembrar quando alguém falou assim pra ela, pelo menos nesse dia, né, respeitar. Ela falou assim, então tá bom, vou lembrar de falar sobre isso ou sobre algum outro assunto referente a polêmico que seja, no dia que não seja o dia dos professores, né? Mais ou menos assim, tipo, meio irônico. Eu achei irônico isso, desrespeitoso, entendeu? Então a gente fere pessoas, entendeu? Não tá nem aí, não tá ali por dentro, generaliza, porque isso pra mim foi uma forma de generalizar. Talvez ela tivesse que colocar de uma maneira melhor, compreendendo que você vai ter diversos tipos de público. Até eu posso estar me colocando aqui, não estar me colocando de maneira correta, coerente para algumas pessoas, porque a gente não vai agradar todo mundo. Mas eu tenho que compreender e respeitar a opinião daquele. Eu respirar bem fundo, ler e não já logo responder aquela pessoa, porque eu posso responder de maneira ofensiva. Gente, a gente tem grandes problemas com relação a isso e acho que é um problema que a gente enfrenta. Não vou falar que só ela ou como fala, só eu ou só meu vizinho, não. O problema é que acho que todo mundo enfrenta, de a gente na hora, a gente não processa, depois que a gente para pra pensar, caramba, o que foi que eu fiz? Diversas vezes, como eu, já não aconteceu isso? Sabe, que só que me deixou muito, muito assim, chateada aqui. E na verdade ela mostrou que realmente essa minha colega, quem comentou contra, que realmente a gente estava certo, mas ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer mostrar que ela tá errada, porque ela apagou
os posts, os comentários e deletou. Se ela estava tão certa no que ela estava dizendo, por que não manter, né? Por que não manter aquilo? Porque aquilo é ruim? Gente, quantas pessoas vão agradar e quantas pessoas vão desagradar? Eu posso estar agradando 10 pessoas e posso estar desagradando 50 pessoas com essa minha fala. Eu não sei. Estou só colocando o meu ponto de vista, gente. E de nenhum modo não quero nem espero desrespeitar ninguém. Só que eu também quero ser respeitada. Entendeu? Pelas coisas que eu faço. Não tô falando nem de como pessoa, não. Eu tô falando como profissional da educação, né? Como professora, como qualquer funcionário que está dentro de lá da escola, né? Dentro de um SEI, dentro de um EMEI, né? Como é importante dentro de uma MF, dentro de uma escola que seja municipal ou estadual. Quanta dedicação nós temos. Nós temos diferentes seres humanos e de todos os tipos em diversos lugares. E a gente se dedica tanto, sabe? Boa parte, né, de profissionais, que a gente tem exceções, tem toda a profissão, temos exceções. Pessoas que às vezes já tá cansada, né, que não tem momentos dias que não estão bons, entendeu? Tá legal, mas nem por isso a gente vai fazer alguma coisa que vai ferir o direito daquele pequeno, daquela adolescente. Nós estamos entregando de corpo e alma, dedicando. Porque nós estamos formando diversas profissões, inclusive a profissão psicóloga. Ela teve que passar pela mão de um professor, né? E como eu disse, a gente não sabe quem são as pessoas. A gente só tem que analisar e confiar. É como eu disse e coloquei até para uma mãezinha que colocou no post dela. Inclusive ela falou assim que a mãe não deveria mandar a sua criança para a escola. Eu não sei o que passa na cabeça dela, que a criança dela tem 4 anos e que ela não é obrigada a mandar a filha dela para a escola, que o governo não obriga, que, né? A gente sabe que o ensino obrigatório é a partir dos 4 anos até os 17 anos. E eu entendi que a colocação da mãe foi dessa maneira, e que ela se sentiu medo, porque do jeito que ela colocou ali, deu medo. Deu a entender que nós éramos um monstro. Se essa mãe interpretou dessa maneira, quantas mães não podem interpretar? Ai, eu tô com medo de mandar meu filho, né? Vai começar na escola nessa segunda-feira, falou. Eu estou com medo. Calma aí, né, gente? Nós estamos assustando, né? E como se eu estivesse dizendo, né, que os professores são monstros pelo post que eu publiquei, que é mais ou menos assim. Que as pessoas estão interpretando, mas ela falou que não, que não sabemos ler e que devemos montar um clube, né? Porque não sabemos interpretar. Então acho que muita gente não sabe interpretar o que ela quer dizer. Ou ela quer dizer, porque ela falou de ler. Eu falei, qual que é a leitura que ela quer que eu faça? A leitura por interpretação ou a leitura de decifração de códigos? De identificação de palavras, que eu posso fazer essa leitura, mas eu interpretei. E o meu modo de ver, o meu modo de interpretar feriu, principalmente nesse dia que eu gostaria de receber um carinho. Olha, professora, obrigado. Olha, minha colega, obrigado pelos dias. Feliz dia dos professores. Embora tenha colegas que não tenha passado, tenha sido professora, falou assim, olha amiga, feliz dia dos professores, que profissão bonita, sabe, no seu aniversário, no aniversário dessa profissão, e de repente você vê uma coisa dessa, a intenção não era nem que isso percutisse tanto,
entendeu? Pra mim, eu só quis colocar meu ponto de vista pra ela, e se ela colocou dela, mas ela, a partir do momento que ela me bloqueou, calma aí, eu não tava nem pensando em estender. Mas eu falei assim, não, ela quis, ela colocou, pontuou que é aquilo mesmo que ela quer dizer. A partir do momento que ela me publicou e apagou as mensagens, ela quis assinar embaixo, é isso que eu quis dizer, e que você tá errada. Que você falou, não é que é isso, eu quis dizer o que tá ali realmente claro. Porque se realmente era uma colocação e a minha colocação estava sendo equivocada, era só ela responder, ó, você está sendo equivocada, não é isso que eu quis dizer, eu só estou falando de alguns que acontece isso, né, também, de alguns, e não estou generalizando. Mas ela apagou, bloqueou, então quer dizer, o que eu coloquei que ela estaria generalizando, então tá certo, por isso que ela apagou, né? Então, tô muito chateada, assim, mas isso não vai me mudar como profissional. Que eu falei assim, meu, eu vou me preparar pelo que ela tiver que me responder, né? Mas isso não vai me atrapalhar como profissional. Eu vou continuar dedicando, vou continuar fazendo sim, vou continuar mostrando, porque eu sei que há pessoas que reconhecem isso. E assim como eu não posso chegar, é igual colocar, mães. Gente, de verdade, porque tem professores que colocou lá a opinião, mães acham, nossa, foi bonito que você disse que mães acham que a escola é depósito de criança, né? E colocou, porque eu entendi, as mães acham que é depósito de crianças. Mães, mas a gente não pode generalizar. Tem mães e mães, tem pessoas e pessoas, né? Então até coloquei assim, olha, a gente pode generalizar que tem mães que reconhecem muito o serviço de professor e que se dedicam sim como mães, que se preocupam com seus filhos, como que tá, como deixa de tá, tem esse reconhecimento. E na hora que a gente precisa ligar para informar ou que seu filho tá doente ou alguma coisa do tipo, ou sobre a educação do seu filho, elas estão lá. Se são muitas ou não, a gente também não pode chegar e criticar e generalizar, assim como tá fazendo com relação aos professores, né? Então, assim, como eu disse, não vou me mudar como profissional, vou continuar me dedicando, sim, de maneira possível, até impossível, porque a gente acaba fazendo coisas impossíveis que não está ao nosso alcance, né? Para proporcionar sorrisos, felicidades, como na Semana da Criança, né? Tentar fazer alguma comemoração com as crianças em meio à pandemia, sem não quebrando essas questões de protocolo, tomando os nossos devidos cuidados, entendeu? Então é bem triste, gente. Desculpa pelo desabafo, desculpa aí se fiz uma colocação, se eu fui equivocado nas colocações que eu fiz, mas eu queria simplesmente falar e desabafar, tá? Em nome de colegas que eu acho que também fica indignado, né, com tudo isso, colegas que eu falo não são professores, como pessoas que estão dentro da escola. Gente, não ligue, porque surgiu barulhinhos de tudo quanto é tipo, e eu, como eu falei, eu fui no improviso mesmo, eu tava fazendo outras coisas, justamente em pleno domingo, dia 17 de outubro de 2021, eu simplesmente estava fazendo coisas pertinentes à minha profissão, ao meu trabalho, né? E em pleno domingo, e aí tive que dar essa parada. Então fica os bipzinhos, aí eu coloco, aí fica. Então eu tô com o computador aqui na minha frente e ao mesmo tempo gravando um vídeo, mas eu precisava mostrar isso, minha indignação, minha opinião, meu desabafo, para mim não ficar guardando aquela frustração. Eu vou continuar sendo a profissional que eu sou, e muitos colegas também vão se dedicar, continuar se dedicando como eles estão dedicando, ser bons profissionais como eles estão sendo bons profissionais, certo? E espero que um dia essa pessoa reflita. Se não refletir também, isso daqui eu acho que não vai me afetar de maneira profissional. Eu não vou deixar de me dedicar ou de deixar de fazer, porque tem diversas pessoas me atacando,
tá bom? Mas eu precisava falar. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo, tá bom?